Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar. Sexta-feira, 16 graus, tempo nublado aqui em São Paulo, dia 29 de setembro de 2023, 11 horas e 17 minutos. Simplesmente o último pregão da semana, o último pregão do mês, o último pregão do trimestre. Que vem a outubro, o histórico médio do último trimestre é amplamente favorável, um pouquinho abaixo de 10%, comparando 99 até 2022, fazendo, digamos assim, esse estudo, calculando a média, está 9,41%, mas em muitos anos chegou a subir 50% nesse período, muitos não, em alguns, 30%, 40%, 50%, acima, portanto, da média. Então sim, eu estou extremamente otimista e acho que... Ontem eu falei um valor entre 15% e 16%, e eu acredito que ocorrerá, e trago essa ideia reforçada que foi inicialmente compartilhada no Instagram. Maravilha, racional do YouTube compra, região de 117.200. Eu acredito que durante a gravação busque 117.500, seria o primeiro racional, e possivelmente até o final do pregão encoste na máxima, 117.730. A melhor parte de tudo isso é que o alvo até os 121 mil pontos está muito claro aqui para mim, 120.980, a máxima do dia 15 de setembro. E se a gente contar candles, ó, candle 1, 2, 3, 4, 5... Então vejam só, esse candle do dia 25 de setembro corresponderia, digamos assim, ao candle de hoje. Então quantos pregões para tocar 121 mil pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ok, digamos que a projeção não fica para a sexta da semana que vem, ela ficaria então para o dia 9 de outubro, 121 mil pontos. Ok? Maravilha, então nós temos aqui um alargamento. Claramente a linha inferior ela foi respeitada. O spinning top teve a sua máxima rompida ontem, portanto foi confirmado, 115.995. Os três fundos anteriores dos dias 15 de agosto, 21 de agosto e 8 de setembro vencidos com facilidade, e agora o repique foi preenchido completo até a média de 21, daqui para cima 121 mil pontos. E entre os dias 20 de setembro e 21, nós temos um gap para puxar preço, o padrão do farol, onde o gap atrai, puxa o preço comum imã. Maravilha. Meu metabolismo está ótimo, eu comi mamão após nadar agora na parte da manhã, nadei quase 1h30. Estou tomando uma vitamina de abacate, ao mesmo tempo um energético Flower Fuels de tangerina e capim-limão, o que mostra que meu metabolismo está em dia. Realmente é uma mistura um pouco exótica. E eu vou comendo e fazendo os negócios aqui, vou gravando. Aí tem aquele mundo ideal, né, dos duendes e falas, não, mas você na hora da refeição, você tem que parar. Piada, né, o mundo real é diferente. Eu já crio meus filhos, né, trazendo a ideia do mundo real desde cedo. Meu filho agora 24 anos, minha filha tem 10. É claro, né, o ideal é parar, fazer refeição com tranquilidade, mas nem sempre é possível. Né, de você ter a oportunidade de fazer a refeição e ter a dádiva do trabalho já é algo extremamente fantástico. Pessoal, vale a pena comentar hoje sobre a taxa de desemprego, dados oficiais do IBGE, cai para 7,8 em agosto, o menor nível desde 2015. Então, é uma notícia boa que a gente tem hoje. E a notícia ruim, né? Existem alguns aloprados que estão quietos, inclusive. O Aloysio Mercadante está quieto, é aloprado. Tem a Glaze Hoffman, que é namorada do Lindbergh, que tem ficado um pouco mais discreta. Agora o Lindbergh, Lindbergh Farias, ele denunciou o Campos Neto à Comissão de Ética da Presidência. Parece brincadeira, mas não é, né? Então, assim, são pessoas que elas estão aí para atrapalhar, não tenha dúvida nenhuma. Né?
Campos Neto faz um trabalho irrepreensível, fantástico, e realmente a gente lamenta. Vejam esse movimento do mini índice. Existe aqui 117, 130 como suporte, né? Um ponto que gerou uma queda muito forte, agora trabalha como suporte. Então eu acredito que segure o ímpeto vendedor no intraday aqui do mini índice. Então, provavelmente até o fim da gravação, é possível que encoste ali 117,450, 117,500. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os meus queridos alunos e alunas aqui no YouTube. Sempre com muito carinho e atenção. Então comente, participe aqui, você é muito bem tratado, recebido. Nós somos uma irmandade, uma família, uma comunidade. A Patrícia Takai, obrigado, professor, você sempre nos mantém atualizados. Maravilha, isso é uma honra. Eu faço com muito prazer, compartilhando informações e conhecimentos, sem dúvida nenhuma. E o nosso querido amigo João Elson. Boa tarde, professor. Muito obrigado pelas análises. Disponha, querido. Qual a sua opinião, a opinião do senhor sobre pessoa física operar mini contrato do S&P? Comecei a observar o contrato WSP Z23 e WSP FUT e achei interessante montar operações nos mesmos modos que o senhor realiza com mini índice e mini dólar. Acho fantástico. Ontem eu até fiz um comentário que o investidor, para operar esses mini contratos, ele tem que ter conhecimento e, principalmente, manejo de risco. Porque a corretora vai te oferecer um grau de alavancagem bastante alto, porque eles têm interesse em volume na própria corretagem. Então você tem que manejar risco de forma milimétrica, né? Da mesma forma que a gente faz no mini dólar e no mini índice, mas acho excelente. Não day trade, mas sim swing trade ou posição no ativo, utilizando margem de carteira de ações ou renda fixa, com exposição adequada ao capital do investidor. Genial, muito obrigado por trazer o assunto, é isso mesmo. Obrigado, mestre, bons negócios e bora vencer o mercado. Essa é a nossa ideia, querido, vamos em frente. Eu acho uma excelente ideia, exatamente como você falou. Faz um swing trade, né, a posição seguindo a tendência, o movimento, e utiliza a margem, as ações e renda fixa como margem, que é o nosso modus operandi no mini índice e no mini dólar. Então, a gente tem as carteiras e utiliza as carteiras como margem de garantia. Ou pode utilizar renda fixa também. Com um detalhe, quando a gente fala em renda fixa, não pode ser CRI, CRA, LCI e LCA, por quê? Você não tem liquidez diária. Geralmente você tem um CRI, CRA, LCI e LCA. CRI é crédito de recebível imobiliário e CRA, crédito de recebível agrícola. LCI, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário. E geralmente tem vencimento de 1 ou 2 anos. Então, como você não pode vender antes da data, não serve. Agora, Tesouro Direto, sim, CDB. Ok? Então, acho a ideia fantástica. Muito obrigado por trazer. E faz todo sentido. Né? Infelizmente, eu não tenho aqui no TradingView esse código. Mas faz todo o sentido, sim. E você pode... Não tem aqui. Né? Então você pode fazer exatamente isso. Faz o estudo, tenta seguir a tendência, acompanhar figuras. É uma ideia válida e você está de parabéns por ter trazido. Thiago deixou o like 45, Kleber, top. Wagner, estou igual a você, só quero saber de comprar. O Maurício, nosso querido amigo. Então vamos lá. Marcel Fernando Bonassi, sempre com participações excepcionais. Caro professor, bom dia. O que pode me falar sobre o mercado de Forex? Vale a pena operar nesse mercado? Velocidades de lucro são diferentes, nosso mini índice e o mini dólar. Liquidez maior, dificuldade de abrir a conta? Então vamos lá, ótima pergunta também. Deixa eu tomar um pouquinho da minha vitamina aqui. O mercado de Forex, ele não é regularizado no Brasil. Então você não vai ter amparo, por exemplo, da B3, tampouco da CVM. Então ele é ilegal. Falar que é ilegal seria uma palavra muito forte. Porque geralmente você abre a conta em uma corretora fora do Brasil. Portugal é muito comum, Holanda, Ilhas Caimã. Ok? Então essa é uma situação. Não é ilegal, só não é regulamentado no Brasil. É um mercado com uma hiper, mega, super alavancagem. Você pode fazer dinheiro de forma muito rápida, como você pode quebrar no mesmo dia
E eu não estou falando de pouco dinheiro, não. Então é uma outra situação. A terceira, você vai ser sempre incentivado a alavancar cada vez mais pelo pessoal de atendimento da corretora que você vai utilizar. Então tem que ter muito cuidado. As possibilidades de lucro são bem diferentes e tem uma enorme liquidez. Eu não sei como é que está essa corretora agora, eu já operei na Saxo Bank. Eu operava geralmente real contra dólar, esse era o CFD. Né? É o ativo por diferença. Então essas corretoras dão a liquidez ativo por diferença, CFD. Eu já operei um tempo, fomos bem, mas era muito arriscado. Então assim, eu tinha um grupo árabe para o qual eu operava, tinha umas 6, 7 pessoas no final, talvez 8. E era muita grana e eles queriam que eu trabalhasse alavancado. Aí nós tínhamos uma meta para dezembro, então eu ia lá no Swiss Park, em São Bernardo, a gente acertava e eles me pagavam em dinheiro. Nós tínhamos uma meta para dezembro, eu atingi a meta no começo de novembro. Fui lá, recebi, agradeci e nunca mais operei Forex, né, via CFD. Então foi uma experiência que eu tive, ela foi boa. Na minha visão, eu acho que de cada 100 investidores, talvez um dê certo operando Forex. Então você tem que ter conhecimento, disciplina, a parte emocional muito forte, estratégia. Então é algo para poucos, ok? Wagner, você recomendaria que o seu filho, que é investidor, também operasse Forex? Não. Então se eu não quero que o meu filho opere Forex, vocês que são meus irmãos de batalha, eu não recomendaria também. Né? Essa que é a grande realidade. Então, na média, não vai dar certo. Né? Você fala, pô, Zé, mas você falou que de cada 100, um dá certo. É, 1%. Né? Então, eu não posso algo que eu não me sentiria à vontade em saber que o meu filho está operando Forex. Então, o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para os meus alunos que tem uma importância muito grande no meu dia a dia, nos meus sonhos e nos meus planos. Então, é algo que dificilmente vai dar certo. Portanto, eu acho que não se aplica. Né? Essa é a minha visão. Ah, mas quando você operou para os árabes deu certo. Deu até aquele momento. Eu já não me sentia à vontade. Vocês sabem que eu sou casca grossa no mercado e Forex realmente não é brincadeira. Né? É a mesma leitura que eu tenho de opções binárias. Então essa é a minha visão sincera, né, que eu trago aqui a vocês o meu entendimento e interpretação sobre os fatos. Querido amigo Luiz Gouveia, boa tarde. Poder analisar Vamos Transição Paulista e Auri 3 agora. Obrigado ao Luiz, Marcel, Maurício, Kleber, João e Patrícia que enobrecem dessa forma o nosso trabalho, me deixam muito feliz com as vossas participações, Top Traders da Casa do Investidor. Vamos, o mercado bateu muito na ação, arrebentou. Luiz, seria uma ação que eu escolheria nesse momento, se a gente fosse fazer um incremento de carteira, um ativo extra, não. Mas entre a compra e a venda eu compraria. O ativo negociava a 15 e agora está negociando a 9,81. Tem um sinal que é o spinning top, deve confirmar rompendo 9,88. Então eu compraria. Tem um gap aberto, 2 gaps abertos. Até aqui eu acho que eu tenho um gap aberto, vamos ver. Quando visualmente você tem dificuldade, você olha a mínima do dia 15, 14,58 e a máxima do dia seguinte, 14,57. Então tem um gap por 1 centavo. Então eu compraria. Não seria uma escolha assim, mas eu compraria. Por que não é uma escolha, mas eu compraria? Porque eu faço aquela brincadeira. Se eu fosse um trader de um banco suíço e meu gestor chegasse e falasse, Wagner, é compra ou venda, tem 10 milhões aqui para você se posicionar. É long ou short? Eu trabalharia comprado, mas eu não escolheria, digamos assim. Ok? E aí, Transmissão Paulista é um caso que eu compraria. Tem gap, provavelmente um gap de medida pelo andar da carruagem. Um arame entre os dias 27 e 28 é uma situação de compra. É um ativo lento, com baixa volatilidade histórica, mas é compra. Reforça a ideia de fundo, forte volume. Ok? Está rompendo hoje a média de 5. Então, uma situação de compra. E vamos observar Auri 33.
Auren. É uma ação, essa eu passaria, por quê? Se você colocar aí no frigir dos ovos, ela perde para renda fixa, tanto no curto quanto no médio prazo. Então eu não compraria. Ah, mas se você tivesse que montar uma posição, eu montaria na ponta compradora, porque eu acredito que ela vem aqui a 14,20, simetria em V. Mas um ativo de renda fixa, se bobear a poupança no horizonte, por exemplo, de 3 ou 6 meses, bate a Auri 3. E eu falei sobre isso outro dia, né? Falei sobre ela e alguma ação de energia. Teve um aluno que ficou bravo comigo porque ele tem as duas em carteira, mas é a minha opinião, pessoal. Eu sempre trago aquilo que eu entendo como verdade, como a nossa pegada aqui ela é diferente. Né? É algo que vocês não vão ouvir por aí, por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, nós não somos patrocinados por banco, por corretora, nem nada, então a gente pode falar o que não se fala comumente. Ok? Então, legal. Assim sendo, vamos fazer a carteira Eagle. A gente fez a carteira Top Traders no início da semana, fazer a Eagle. Que é a nossa carteira pública nacional. Começando por Ford. Então Ford ela tem desenvolvido um movimento de alta com base no ombro, cabeção, ombro invertido em uma LTA que guia os preços desde dezembro. Então tem potencial sim para buscar 15 dólares, essa é a nossa ideia. GM, fundo triplo. A barra de ontem é muito promissora, subiu 2,50, eu considero uma barra de ignição. Além do Três Rios, não é exatamente aqui distante, né? Não são esses pontos, mas vale, na minha visão, racional de Três Rios, região de suporte anterior que gerou uma forte alta a partir do dia 31 de maio, e tem o eixo de W, a 34,60. Então tem potencial para buscar 41 dólares. Goldman Sachs. Então Goldman Sachs respeitou uma LTA que também guia o preço desde março. O candle de ontem, ele, na minha visão, confirma fundo. Região de suporte 319,31 testada e respeitada essa região. Então, um engolfo, se a gente considerar os corpos, então está prestes a um movimento forte na ponta compradora. Aí temos Honeywell International, ativo subiu, voltou. Eu entendo que tem potencial, é uma ação que me incomoda um pouco, eu esperava mais quando a gente estuda os fundamentos, talvez um padrão da alavanca, mas ela não me passa a mesma confiança de Ford, de GM e Goldman Sachs, mas vamos observá-la, possivelmente por uma troca. E nós temos IBM. IBM, ela devolveu a alta recente, mas aparentemente respeitou uma região de suporte até um ponto de entrada para quem está de fora. E Merck & Company também não desenvolveu como nós esperávamos. Ela foi e voltou, está perto aqui de uma base dessa cunha gigante, mas eu não acredito que ela chegue a tocar a parte inferior. Fundo duplo, eixo a 104,97. Se romper esse eixo do fundo duplo, eu vejo o ativo rapidamente testando 112 dólares. E PepsiCo é uma outra também. As ações americanas, a gente fez essas trocas, elas não prosperaram realmente. PepsiCo, nós nos baseamos nesse canal, não se aplica nesse momento, então ele está numa região de suporte, ponto que gerou uma inflexão no início de março e provavelmente o fará novamente. Essa é a nossa expectativa, a máxima do martelo 170,18, se romper, acho que rapidamente vem a 175, 176 dólares e terá uma resistência intermediária no fundo anterior, mínima do dia 6 de setembro, a 173,48. Então agora, vamos fazer aquele giro de mercado, que já é tradicional.
Então vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui de forma coletiva. Acho que está tudo certo. Eu tinha anotado aquela questão que envolve o Lindbergh Farias glorioso e também a taxa de desemprego, já foi comentado. Pessoal, sobre o milho, se nós pegarmos o candle semanal, está fechando em alta de 2,48, eu acredito que seja finalmente a inflexão que a gente espera. As médias estão apontando para cima. Principalmente a de 5, a de 21 está praticamente flat ainda. Aqui no cenário interno, o fato de haver uma queda e tá praticamente a perda da mínima, 10,865 está 10,855. Essa queda nos juros ela é providencial, muito importante. Eu vejo com bons olhos. O mini dólar ainda bastante resiliente. Ontem eu fiz essa explicação ou nos stories do Instagram ou em uma das gravações do programa Clique, dizendo o seguinte: o dólar ele não tem caído, primeiro porque o DXY é uma referência que nós temos, também não cai. Então, situação número 1, o dólar está forte. Não. Essa que é a grande realidade. O DXY não cai, ele dá o sinal. Ontem caiu 0,49, agora já tem sombra inferior, quer dizer. O DXY mostra grande resiliência. Então essa é uma situação. E tem outra coisa, pessoal. Quando você tem corte de juros aqui no Brasil e você tem os treasuries, os títulos de 10 anos, lá na lua, nas alturas, ok, agora está caindo. Mas você tem um spread entre Brasil e Estados Unidos que justifica para quem é ultraconservador, muitas vezes grandes investidores, eles vendem aqui e alocam em renda fixa americana. Então, isso pressiona o dólar para cima, né? Desvaloriza o real. Tanto que o fluxo cambial da semana passada ele foi extremamente negativo. Por essa razão, não tenham dúvida. Agora, os títulos americanos de 10 anos estão acionando a estrela cadente de ontem, fora da banda, dentro da banda, tem espaço até o topo anterior, 4,362 ou média de 21, até mesmo essa LTA. Então isso deve trazer um alívio aos mercados, setor de tecnologia, por exemplo. Né? Sobre o IBOV, nós tivemos este fundo respeitado do dia 21 de agosto, muito importante. Também dia 25 de agosto e 8 de setembro rompidos com facilidade. O spinning top acionado ontem também com facilidade. Então isso projeta o teste da linha alta do alargamento, região de 122 mil pontos. E para a semana que vem, eu entendo que haverá o teste dos 120 mil pontos. Que é aproximadamente a região aqui de 119,780, 119,748, 120 mil pontos aqui. Então estou realmente otimista para a semana que vem. Trata-se de uma simetria em V, que é um padrão bastante poderoso. Sobre Casas Bahia, eu mantenho a ideia que eu trouxe no início da semana, que nós temos uma simetria que mira 81 centavos no curto prazo. Quem sabe já na semana que vem está rompendo um eixo de W a 0,62, então o objetivo é realmente 81 centavos. A 81 centavos é que nós separaremos o joio do trigo, os homens dos meninos, o território comprador de um vendedor. Na minha visão, buscará 81 centavos e o rompimento dessa região projeta 1,20, com base no gráfico de via que nós estudávamos anteriormente. Então eu penso que em outubro vai buscar 1,20 e ali decidirá de fato o rumo da ação no curto prazo. Ok? É um prognóstico ousado, uma projeção diferente, mas é o meu pensamento que eu compartilho e expresso aos nossos queridos amigos. Temos o Ibovespa em dólares, claríssimo sinal de fundo, o spinning top, a sua máxima 23,062 rompida.
Esse gap eu não acredito que ele seja fechado, portanto não será de área e sim de fuga. E a simetria celebra um teste na semana que vem de 24,663, simetria em V. Mercado extremamente barato e atraente para os investidores estrangeiros. BOVA11, novamente temos fundo confirmado. O rompimento de 111,82 acionou o padrão fora da banda, dentro da banda. A simetria fala em R$116, logo menos. Podemos pensar sim na parte alta desse canal na semana que vem. Acho absolutamente factível. Fica com cara aqui praticamente de uma ilha de reversão, BOVA11. E chegamos nos astros. Small 11 na tela. Então, Small 11 também interpreto como um gap de fuga. Claro, a gente vai ter mais segurança se o fundo anterior a 103,24 for rompido. Não tenham dúvida disso. Algo que me anima de sobremaneira, como diria o poeta, o índice de consumo mostrando força. Então, pessoal, essa aproximação entre Lula e Roberto Campos Neto, fantástico. Eu falei sobre isso ontem. Nós temos um problema com os precatórios, mas a forma que a equipe econômica está lidando com o assunto, ela passa a confiança ao mercado. É mais um driver positivo. Ok? Temos o índice de energia e amanhã meu palpite para o clássico pelo Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e São Paulo e Corinthians. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Eu vou pegar leve, nós vamos carimbar a faixa. O meu palpite amanhã é Corinthians 6, São Paulo 0. E vai ser no Morumbi o jogo, 18h30. Claro que nós vamos nos reunir aqui em casa para assistir. Comprar até algumas coisas hoje para fazer um jantar ou um lanche aí para receber a galera aqui em casa. Sempre um grande prazer. Maravilha. Então o índice de energia, ele comeu o lanche antes do recreio, depois devolveu, acionou o topo duplo e agora tem sinal de fundo, deve voltar às máximas recentes nos próximos dias. E a FNC respeitou a parte baixa aqui de um alargamento. Que assim, o alargamento típico, ele não é exatamente assim. Nós temos uma linha de retorno. O alargamento típico teria uma linha apontando para cima, mas enfim, é um filhote de alargamento e canal, isso não importa tanto. Houve o fora da banda dentro da banda, o rompimento da máxima do spinning top sendo 11.270, uma barra de ignição, sinal forte. O IMAT, a gente terá um feriado longo na China, já não operou Xangai, então percebam que essa cotação é do dia 28, né? China, Coreia do Sul, Taiwan não operaram. Então o IMAT ele vai ficar meio comprometido, ele não será protagonista nos próximos dias, né? Mas está apontando para cima. Tem um Doji que tem sua máxima rompida 5587 com 79. Percebam que migrou já fluxo para o índice de consumo, até para o FNC, o IMOB também recebendo um bom fluxo. Ontem já havia acionado o padrão de fundo, o spinning top. Não é Doji porque tem corpo, mesmo que pequeno. Então tem amplo espaço para subir. A primeira barreira, fundo anterior, 872,95 e a média de 21. E chegamos aqui nos ativos fixos. O primeiro deles, B3SA3. Descontado assim, eu acredito que a ação seja bastante interessante. O Banco do Brasil está caindo, mas ontem teve uma alta boa de 3,21, uma barra de ignição. É somente uma correção para atrair sangue novo. É possível que nós tracemos uma linha de tendência nesse ativo. Se romper, coloca a ação num patamar diferente. Dessa forma que eu vejo.
Bradesco mega descontada, ontem uma barra importante de ignição. O fundo anterior está ficando para trás, 14,21, assim como a média de 5. Está acionando esse padrão desenhado dia 27, que é um martelo invertido, cuja máxima é 14,27, está 6 centavos acima. E aí nós chegamos em BPAC, que logo menos deve voltar às máximas recentes. Martelo acionado no rompimento de 30,65, a média de 5 períodos ficando para trás. Itaúsa, barra elefante de ignição rumo a 9,40, 9,38 no curto prazo. E Tube, assim como o Bradesco, uma mega oportunidade, o ativo extremamente descontado. Então em Tube, eu vou aqui traçar um estudo, traçar um canal. Um canal não, um triângulo. Então em Tube nós temos padrão da alavanca, LTB que conecta os últimos topos. Então uma vez é praticamente um triângulo ascendente. Se for rompido, deve abrir um amplo espaço para esse ativo subir, escalar. Petro 4, caminhão subindo ladeira, movimento que deve ter continuidade. Sambi 11 eu tenho as restrições, questões jurídicas envolvendo o STF, provisionamento. Ela, se tudo subir muito forte, ela sobe também. Mas por que comprar Sambi se você tem opções melhores e mais seguras? Esse é o meu raciocínio. Vale alargamento, então projeta 74 no mês de outubro. Já está desenvolvendo a simetria em U. Ela tem como alvo 71,23. DXY nós já observamos. MME montando fundo. O candle que marcou a mínima foi do dia 28, a máxima 957,40 está rompendo, então tem amplo espaço para subir. Índice DAX na Alemanha acionando fundo, gap de fuga, respeitou uma linha de retorno importante, martelo, sua máxima rompida, padrão sendo acionado em gap. E aí eu chego Bolsa de Paris, também em parte baixa de um alargamento, o martelo acionado no rompimento de 7095,46, gap de fuga. A própria simetria, ela diz que teremos teste de 7435 no curto prazo. E aí eu chego na Bolsa do Reino Unido. Respeitou a média de 21, então provável rompimento de pivô. Máximas aqui dos dias 20 e 21. No curto prazo, o martelo também acionado no rompimento de 7,605,55. Ok? EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York, tem um dos padrões mais confiáveis entre os benchmarks, índices que a gente estuda. Então, trata-se de um Três Rios ou fundo triplo, 21 de agosto, 7 de setembro e 27 de setembro. Então, potencial para buscar a parte alta. Vamos traçar aqui uma linha conectando os topos. Se eu partir do gap aqui como referência, muitas vezes a gente tem os estudos que partem de gaps, podemos considerar o padrão canal. Um canal, um alargamento. VIX, eu falei em venda perto do 119 para zerar 119 não, eu falei em venda a 19 dólares para surfar uma queda até os 16, bingo, acertamos mais uma no VIX, então 3 dólares, eu sei que alguns alunos entraram, fico muito honrado em poder ajudar. O Dow Jones está acionando o fundo ao romper a máxima do candle do dia 27, 33,731. Está nesse momento no ponto de acionamento, também um fundo anterior, 2. Na verdade, uma região que se rompida tornar-se-á suporte. E o S&P acionando o fundo, rompendo a máxima do dia 27, sendo esta 429207. E o índice de tecnologia Nasdaq, respeitando parte baixa de uma cunha,
acionando a máxima, já tinha feito ontem do dia 27, então tem amplo espaço para escalar, amplo espaço para subir. Títulos americanos de 10 anos acionando o fundo, havíamos comentado. O petróleo corrigindo é fantástico, arrefece a inflação. Eu havia falado sobre isso, tem mais espaço para cair, pelo menos mais uns 3 dólares, tanto em Nova York quanto em Londres. Londres tem um topo mais baixo que o anterior, pode ocorrer uma correção um pouco mais forte, talvez até 88 dólares. O minério, menor liquidez, mas está operando em Singapura devido ao feriado chinês. Acho que passa aqui uma ideia de inflexão, sim, LTA respeitada. Xangai não operou e o índice Nikkei uma leve queda. Então tá entregue, um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, rumo aos 120 mil pontos. Mercado à vista na próxima semana.